Aplauda mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Pastora Fernanda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Catedral Evangélica. Seja bem-vinda a toda casa. Obrigada pelo convite, gente. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Que igreja linda. Deus abençoe muito vocês. É uma alegria para mim estar nesses dias sobre a face da terra, nesse turno de adoração que é a minha vida, que é a sua vida também. Nós estamos sendo chamados a cada manhã para glorificar o nome de Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus hoje. Dos Cordeirinhos do Altíssimo, a sua montanha potente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Verás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola pelo escuro. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tu, ó Senhor, és o teu refúgio. Aleluia! Segura as palmas! Na batalha eu canto essa canção, é bem assim, vamos lá. Vem depressa, meu Senhor. Tira a máscara dos teus inimigos. Cobre-me com teu amor. Desaponta os que contendem comigo. Vem depressa, meu Senhor. Tira a máscara dos teus inimigos. Cobre-me com teu amor. Desaponta os que contendem comigo. Trevas e grilhões me lançaram em prisões, destilando todo esse veneno, medo e pavor. Deus se levantou com a força de um leão, destruindo todo esse veneno, medo e pavor. Quem impedirá agindo Deus? Quem impedirá agindo Deus? Quem impedirá agindo Deus? Quem impedirá? Trevas e grilhões, trevas e grilhões me lançaram em prisões, destilando todo esse veneno, medo e pavor. Deus se levantou com a força de um leão, destruindo todo esse veneno, medo e pavor. Quem impedirá? Quem impedirá agindo Deus? Quem impedirá? Todos juntos, agindo Deus.
Ele é o meu Senhor, quem impedirá? Oh, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É bom de cantar. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Há uma nuvem de glória sobre nós. Uma versão nova, Tadeu. Tá preparado? Tá? Vamos lá. Nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Vem dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor no chão, ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. Leonardo! Aleluia! Gloriando pro Senhor Jesus. Vamos dar uma volta no mundo. Vamos pelo chão do Brasil. Vi um menino em relendo olhar para o céu. Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil. Brasil! Quantos brasileiros apaixonados estão aqui hoje? Eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Diga ao Senhor, eis-me aqui, eu vou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Joga a mão pro alto e declara: eu vou, 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 onde me mandar irei. A Palestina, janela 1040, pelo chão do Brasil eu vou. Sim, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Chama-nos, envia-nos por toda a nação.
Jesus. Olha, você pode sentar no seu lugar, mas olha que você achar a cadeira, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto. Achou a cadeira na glória a Deus. A outra metade não achou ainda. Glória a Deus! Sabe, queridos, nós temos um sonho no Ministério Profetizando as Nações. E o nosso sonho é pregar o Evangelho através da arte. Seja a arte cantada, atuada, pintada. Quantos artistas do Senhor, olha aqui a palavra que eu estou usando, olha, isso era tabu no nosso meio, era proibido, era xingar o ministro, chamar de artista. Quantos artistas do Senhor Jesus, e só do Senhor Jesus nós temos aqui hoje? Você que pinta, canta, faz um bolo de cenoura como ninguém. Isso é arte, querido, eu não consigo fazer nada. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus diz que os artistas suspirarão e dirão: todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. A arte não é do diabo, a arte não é do mundo, a arte é do Senhor Jesus. Nós não vamos dar nada para o diabo mais. Amém, gente? Mas eu não sou artista, todo mundo é. Todo mundo tem alguma coisa de arte dentro de si. Vai fazer uma cartolina com guache, vai fazer arte, vai fazer para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus é para Ti, olha que lindo, olha como eu estou pintando aqui para o Senhor Jesus. E a arte de cuidar de alguém, o pastor tem a arte de cuidar, 24 horas por dia, o telefone toca, o pastor responde, tem a resposta na hora, é um artista do Senhor, do céu, usado pelo sopro do Espírito Santo aqui na terra, não é verdade? E a arte de orar, não é qualquer um que sabe orar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você aprende a orar, porque o próprio Espírito Santo te conduz na oração, e aí não é mais você, aí está além do seu entendimento, é arte, vem de Jesus, amém? Sabe, queridos, toda vez que o mundo me deu um esbarrão, toda vez que a adversidade da vida veio para me tomar o centro, a mente, a vitória, a família, toda vez que eu vivi uma tragédia, eu transformei através da arte em ministério, através do poder do Espírito Santo. Deus é especialista em fazer das nossas tragédias o nosso maior ministério. Você tem algumas escolhas para tomar na vida. Você pode dizer assim: ok, eu vou ficar aqui no chão, eu vou ficar aqui derrotado, eu realmente perdi, o diabo venceu, o mundo venceu. Você pode pegar aquilo e transformar numa alma maravilhosa de glória a Deus. Durante a gestação da Laura, a minha filha quase não tinha comunicação com a placenta, passava pouquíssima comida para ela. Ela é toda magrinha, pequenininha e comprida. Não sei explicar, ela é mignon, mas ela é alta. Ela é uma quantidade de 20 em miniatura, porque é lourinha, bem magrinha, mas cheia de saúde, cheia da glória de Deus. E dentro da minha barriga, ela já era muito minúscula. E os médicos diziam: não tem peso para nascer, tem que engordar mais um pouquinho, não tem peso para nascer. Eu tive a Laura de 39 semanas, foi a gestação que eu levei mais longe, e ela não tinha peso suficiente. Durante a gestação eu tinha que acreditar que, apesar de tudo, acontecesse o que acontecesse, a vitória era minha. Eu lembro que eu cheguei uma das vezes dentro do hospital para fazer uma ultrassonografia para pesar a Laura dentro da minha barriga. Vocês sabem como funciona, né? Mas aqui os pais também. Mas quando eu entrei na maternidade onde eu ia tê-la, tinha uma mãe muito desesperada. Na entrada eu entrei ali orando: Jesus, tem misericórdia, que ela tenha ganhado mais de 100 gramas essa semana. Porque nas semanas que ela tinha que ganhar 500, 300 gramas, ela ganhava 100, 90. E eu tinha que comer tudo de novo, né? Na minha cabeça eu tinha que comer tudo de novo para a semana que vem, para ela engordar. E aí essa senhora veio, me abraçou e falou: pastora, ora por mim. E eu com um barrigão enorme, cheio de água, pouca criança, gordura à vontade, uns 30 quilos, né?
Eu tenho quase 700. Naquela hora eu falei, gente, como é que eu vou orar por essa mulher? Eu olhei para ela e pensei, se tu pudesse, tu orava por mim. Se tu soubesse, tu nem pedia para orar por você. Eu olhei para ela e falei, vamos orar agora. E eu falei, Jesus, toma os gêmeos agora, lá na UTI. Esse de 500 gramas, esse outro de quase 700 gramas. Toma a Laura também de 1 quilo aqui, Jesus. Que ela tem engordado um pouco mais hoje. Nós choramos juntas ali e oramos. Eu tive a Laura, naquela semana ela tinha, agora eu não vou lembrar de cabeça, eram 2,7 kg com 39 semanas. Só que era no exame, quando ela nasceu não era verdade, era 2,500. E eu lembro que o tempo passou, não encontrei mais aquela mãe. Há poucos dias, na quarta profética, entra uma mãe com 2 crianças no colo, sacudindo gente. Eu adoro criança, né, gente? Não bota o bebê perto de mim, quando eu quero apertar o pezinho de pão de queijo, né? E aí, vem ela com os gêmeos. Pastora, esse aqui era 500 gramas e esse aqui era quase 700. E eu fiquei olhando para ela, sabe quando você demora? Aquele zoom na memória da gente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha que a minha picorrucha. Ela estava lá correndo para lá pegar. Glória a Deus, que vitória. Sabe, gente, tem hora que a gente tem que ser durão no sentido de fé. Não é fingir que não está sentindo nada, mas é crer apesar de tudo. E durante essa minha batalha de crer apesar de tudo, eu já tinha perdido 4 crianças. Essa era a minha 6ª gravidez. Eu tinha que crer em proporção até dar certo. Se fazer uma conta, em matemática eu diria, falhou de novo. Mas Jesus acabou com as matemáticas todas, com a fé no fracasso, com a fé na derrota. E naquele momento, a glória de Deus fez toda a diferença para mim. Eu não sei qual é a tragédia que você está vivendo, qual foi o tsunami que te alcançou, qual foi a tragédia que te derrubou uma banda. Tem alguém do teu lado segurando a mão, dizendo, vou conseguir. Orando contigo, eu também estou muito, mas não vou conseguir. Sabe o que faz a gente vencer, gente? A palavra. Não é a fé na Fernanda, não é a fé na música, é a palavra. E é a palavra que produz fé. Eu não posso te pegar e colocar a mão na tua cabeça e dizer assim, Jesus, enche ele de fé agora. Não posso fazer isso. A palavra diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Querido, não tem mais onde segurar, segura na palavra. O barco está afundando, abraça com a palavra. Está dando tudo errado, abraça com a palavra. Foi não que disseram, abraça com a palavra. Está morto, abraça com a palavra. Está vivo, abraça com a palavra. Isso ninguém te tira. A palavra. Você está disposto a isso? E durante a gestação da Laura, todo mês tinha um desafio. A placenta era média, não estava alta, eu botava, mudava tudo, tinha milagre toda hora. Não tinha alimentação suficiente, mas a menina dava aquela crescida que precisava. Muitas pessoas me ligaram, tinha pessoas que me ligavam na hora do desespero. A senhora Ludmila Ferber uma vez me ligou, estava na porta da escola, deixando Isaac. Ela me ligou e falou, ei, como é que você está? Eu nem respondi. Eu só respondi. Ela falou, acredita, Fernanda. Deus me mostrou as perninhas da Laura curtinhas. Essa menina nascida bonita. Para a glória de Deus. Eu disse, eu tenho que crer. Mas Deus usou uma pessoa dentro da minha casa que é a pessoa que Deus mais usa para mim, todo o tempo.
que é o meu marido. Meu marido é um cara que eu vou dizer para vocês. Não tem outro igual. Estava eu lá no meu closet de oração, porque não é de roupa, de oração. Eu oro lá dentro para ninguém reclamar. Não sai som. E eu estava no meu closet de oração. E de repente meu marido começou a cantar e tocar uma canção que foi me eletrizando. A glória de Deus foi me enchendo. Daqui a pouco eu estava dançando com meu barrigão, para lá, para cá, para lá, para cá, dançando. Qualquer um que filmasse, eu botar na internet, doida da Fernanda dançando. Aleluia. Mas só quem recebe a glória de Deus, só quem percebe o poder de Deus, só quem é visitado por Deus é que sabe que na presença dele, até a tristeza salva de alegria. Não tem jeito, tem que dançar. E ele fez. A tua glória faz com que eu vou ir, me leva. Eu falei, sim, Senhor Jesus. Eu creio em Jesus. Eu vou ministrar essa canção para você hoje, que eu creio também. Amém? Creio no milagre? Creio na cura divina? Creio na transformação? Creio no impossível? Amém. Então é para você essa canção. Fazer estremecer tudo em mim, fazer meu coração, me tira o medo, me conta segredos. Aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Tudo em mim, fazer meu coração, me tira medo, conta segredo, aumenta minha fé. Revela quem és. Tu és Emmanuel,
Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder, tua glória, Senhor. Dançarei, viverei para a tua glória.
restaura o meu ser. Para o teu louvor. Eu não sei os versículos ainda, mas nós vamos andar por aí. Certa vez um grande autor disse que Jesus era o maior psicólogo do mundo. E vamos escuro, né? Jesus, o maior psicólogo do mundo. Eu sou uma curiosa de psicologia sistêmica, não tenho informação, mas leio tudo, gosto muito, participo de seminários, passo alguns sábados do ano, de 8 da manhã às 8 da noite. Então, às 8 da noite, normalmente a gente termina lá para as 4 da tarde, mas aí começa o papo e tudo, vai ficando. Mas eu sou muito mais interessada na palavra. Mas as duas coisas, em alguns momentos, são concomitantes. Se você é alguém nascido de novo e compreende Jesus como médico dos médicos, ele é formado e pós-graduado em qualquer ciência que você imaginar. Então, se os homens adquirem ciência, é porque ele deu. Se o cientista descobre alguma novidade, e eu acredito na ciência, gosto da ciência, gosto da medicina, se os médicos conseguem chegar tão longe, como tem feito trabalhos maravilhosos, tem tantos médicos na minha igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, eu só vejo a mão de Deus nisso, gente. Pessoas que brigam com os cientistas, falam mal dos médicos. Eu amo a ciência e os médicos, e eu acredito que todo conhecimento vem do céu, nada da terra, nada da carne, nada do homem. Amém, gente? E aqui nesse capítulo 21, João, capítulo 21, eu percebo Jesus fazendo um psicodrama com Pedro. Pedro estava deprimido, Pedro estava arrasado, Pedro estava vivendo estresse pós-traumático, depois da cena terrível da cruz do Calvário, depois que ele vê Jesus moído, vituperado, arrasado, acabado e morto. O mestre dele, a vida dele tinha morrido. Jesus, quando ressuscita, a primeira coisa que ele fala, ele ressuscita e fala: avisa Pedro que eu ressuscitei. Ele tinha uma preocupação, porque Pedro estava entrando numa depressão profunda, Pedro tinha desistido de tudo, Pedro tinha voltado atrás. Você vai observar Pedro vivendo arrependimento, tristeza, e Judas vivendo remorso. A diferença do arrependimento e do remorso é isso: o remorso ele gera morte, o arrependimento gera vida. O remorso atrai o espírito de morte, mas o arrependimento atrai o espírito da ressurreição e da vida, que é Jesus. Amém, gente? Então aqui no capítulo 21 você vai ver Jesus é a pesca maravilhosa, e essa cena se repete. Eu quero, na verdade,
ler a partir do versículo 4, 21, 4, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Olha só, eles estão vivendo um déjà vu. Isso já tinha acontecido com eles. Jesus está repetindo a cena para que eles pudessem reconstruir um caminho de vitória. Nessa noite, Jesus quer repetir a cena para você, de um momento que você viveu com Ele, um caminho de vitória. E Jesus quer apagar a cena da malignidade, da tristeza, da morte, do vitupério, da tristeza, a cena de horror. Como é que eu posso descrever a cena da cruz do Calvário, senão uma cena de tortura, de horror, de terror? Quem sabe você entrou aqui hoje com uma cena de horror na cabeça, com uma situação de desespero, de depressão, de tristeza, de estresse pós-traumático, não consegue sair na rua, síndrome do pânico, desesperado, fica gelado. Isso acontece, irmão, com crente também. Isso acontece com quem vive tragédias. Nós não somos de aço, não, mas Jesus é aquele que cura tudo. Cura a carne, cura a mente, cura tudo, cura o ministério. Ele está aqui hoje para curar a gente, amém? E aí Jesus fala para eles: você tem uma coisa para comer aí, meus filhos? Aí eles dizem que não. Aí ele diz: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Isso lembrou eles alguma coisa, né? Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava disse. Cadê? Disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Meu avô costuma dizer que Pedro estava nu nessa hora. Os pescadores tinham esse costume. E quando ele descobre que era Jesus, ele pula dentro d'água. Muitos de nós aqui vamos ser pegos nus hoje. Jesus vai se revelar a nós. Em algumas áreas da nossa vida, nós vamos descobrir que nós somos nus. E a única saída é mergulhar dentro d'água. E a água é o Espírito. Amém, gente? Vamos mergulhar no Espírito, cobre a gente. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede. Deixa eu ler a tradução da minha Bíblia, eu estou com a versão decorada na cabeça aqui. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Olha só, Jesus faz o quê? Comida para eles. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Jesus cozinhando para eles, coisa linda, Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha só, um novo tempo, né? Na outra vez as redes se romperam, tiveram que chamar ajuda, não conseguiam carregar. Era um outro tempo, o tempo do Jesus que ia morrer. E esse era o tempo do Jesus ressuscitado. Há um tempo em que a gente vive na revelação do Cristo morto. E há um tempo em que a gente vive na revelação do Cristo ressuscitado, na glória de Deus, no corpo transformado, na eternidade, no porvir, e tudo é diferente. As nossas redes não se romperão em nome de Jesus. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Olha como é que ele era dodói, gente. Ele era muito dodói. A bonequinha Juju carente, Pedro. Tinha jeito. E Jesus está fazendo a mesma coisa com ele. E Pedro era de perguntar: tu me ama, Jesus? Tu me ama, Jesus? Tu me ama, Jesus? Ele tinha necessidade de provar que amava. Olha, corta a orelha do soldado, não vem não, que eu prendo e arrebento. Porque ele tinha essa necessidade de provar que amava a Deus, que amava a Cristo.
Jesus conhecia as fragilidades emocionais de Pedro, aonde estavam os buracos emocionais de Pedro. E Jesus deixa Pedro apontar, dizer que prende, que arrebenta, que faz, que acontece. Mas Jesus sabia exatamente quem era Pedro, era um chorão. Durão que só, mas um chorão. E nessa hora, Jesus usa a arma de Pedro contra ele mesmo. Jesus começa a perguntar: mas tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? Pedro, tu me ama? Tu me ama, Pedro? E Pedro não consegue conter as lágrimas. E logo a seguir fica dodói, fica triste. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Esse todas as coisas aqui, gente, tem muita história nesse todas as coisas. Quando Pedro olha para os olhos de Jesus, ele diz: Senhor, ele se rende. Ele diz: eu não vou mais jogar, eu não vou mais esconder meus sentimentos, eu não vou mais pretender, eu não vou mais fingir, eu não vou mais fazer de conta que eu sou de ferro. O Senhor já me viu nu, o Senhor já me viu cheio de arrependimento, o Senhor já me viu voltar atrás, o Senhor já me viu te negar 3 vezes, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. E ele olha para Jesus com intimidade. Dentro dos olhos de Jesus diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus diz para ele: cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Que choque, hein? Jesus usa um choque. Jesus abre a mente de Pedro para a eternidade e diz para ele: olha, mas lembra que tu vai morrer. Não dá tempo de ser dodói, o tempo é curto. Não dá tempo de reclamar, não dá tempo. Ser curado agora, eu te curo com esse psicodrama. Eu te curo com essa imagem daquilo que eu realmente sou. Eu volto na cena onde eu te encontrei. Eu volto na cena onde eu me revelei para você. E eu te digo: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. Não importa o que você viu na cruz, o tamanho do choque que você levou. Eu sou. E Pedro enxerga aquilo tudo. Dentro daqueles segundos ele abre o tampão da eternidade e ele descobre que ele é finito, mas apesar de finito, um dia será glorificado num corpo novo, assim como Jesus se apresenta para ele. Oh, bendito arrependimento, oh, maldito remorso, bendito o caminho do arrependimento, bendito o caminho do não fingimento. Tem uma cantora nos Estados Unidos que canta: sometimes I fall, sometimes I lose my way, but when I fall in your grace. Às vezes eu caio, às vezes eu perco o caminho, faço besteiras, mas quando eu caio na sua graça. Tradução rápida, pé da letra. Sem adaptação. Pedro cai na graça, é descortinado, perde a roupa, perde a capa. A cena é a mesma, mas o Pedro está diferente. Jesus é o mesmo, mas o Pedro está diferente. Quando as pessoas chegavam na casa da minha avó, quando era criança, elas chegavam enfermas para serem oradas e curadas por Jesus. Tinha alguns métodos que a minha avó cumpria, fazia, que eram muito interessantes, muito parecidos com os de Jesus, que ela tentava imitá-lo. As pessoas chegavam fracas, doentes, ela orava pelo enfermo, mandava levantar, mandava a doença embora, a pessoa era batizada com o Espírito Santo, era curada, e ela dizia: fica aí um pouquinho deitado que eu vou fazer uma aguinha de fubá. Gente, queijo de galinha, aguinha de fubá, oração cura tudo. E às vezes a pessoa caía num sono e minha avó dizia: não desperte ele, Jesus está curando. Na verdade era mais: não desperte ele, Jesus está curando. A minha versão foi mais aguda.
Não acorda ele não, deixa aí, Jesus está operando ele. Aí ficava a pessoa lá, no sofá ou na cama. Aí ela ia lá na cozinha, pegava um milho, uma milharinha, um fubá, qualquer coisa, botava lá, fazia ela chamava de angu mole, botava um salzinho e botava a pessoa sentada e vinha com a pontinha da colher e dizia para mim assim, ó, tem que ser aos pouquinhos. E aí ela ia falando em línguas, dando a comidinha na boca da pessoa, daqui a pouco a pessoa estava pulando 1 metro de altura. Jesus conhece os caminhos da gente. Então ele traz um choque, ele sacode Pedro, ele faz o tal do psicodrama com Pedro, ele sabe como é que lida com Pedro, ele fala para ele tudo que tem que falar, dentro da lata dele, dá outro choque nele de eternidade, de finitude, de tempo na terra, e faz uma comidinha porque ele precisava comer. Você vai ver Jesus até depois de glorificado, parando para comer, parando para conversar, parando para ter tempo com seus amigos. Eu tenho batido o pé no ministério, tem gente que não gosta quando eu falo, mas olha, você precisa ficar vivo, você não pode morrer no ministério. Tem pessoas fazendo tudo o que Jesus não ensinou, indo a lugares onde Jesus não mandou, marcando a agenda da maneira como Jesus não mandou, sem comer, sem dormir, sem ver a família. Certa vez eu fui cantar numa igreja e tinha um cantor bem no interior, no norte do país, e era um congresso muito grande, e esse cantor ele ia ministrar em uns momentos, eu em outro momento, e em dado momento ele disse assim, olha, eu estou aqui hoje, e hoje é aniversário da minha filha de 15 anos. Eu disse assim, mas primeira obra de Deus. Quando ele acabou de achar bonito ser feio, eu peguei o microfone e disse assim, meu querido, a sua filha nunca mais vai fazer 15 anos. O que é que você está fazendo aqui? Tem coisas que fogem ao controle, né, gente? Tem coisas emergenciais, tem coisas que realmente não é da vontade da pessoa. Acontece, por favor, vamos e venhamos, tem um equilíbrio no que eu estou dizendo, não me leve a mal. Mas Jesus nunca mandou a gente fazer certas coisas. Principalmente acabar com o tempo do Espírito Santo, sem comer, sem dormir, sem estar com a família nos momentos importantes, por conta do ministério. Eu conheci um grande evangelista, um homem que eu respeito muito, que ele dizia assim, eu não posso tirar férias, o inferno não tira férias, mas Jesus também não tira férias. O noivo tem uma noiva. Quem é o noivo da igreja? Eu? Você precisa estar vivo para pregar o Evangelho. Você precisa ter saúde para pregar o Evangelho. Você precisa ter saúde natural e emocional para seguir pregando o Evangelho. O seu filho precisa amar o Evangelho. Seus filhos precisam amar a igreja. Nós não podemos ser amantes da igreja. Não podemos ser amantes. Pessoas que adulteram com o ministério. Traem suas esposas, traem seus maridos com o ministério. Jesus nos ensina a ter comunhão, ter tempo. Tem hora para tudo, tem hora que eu chamo os meninos e digo, vamos embora, sumam daqui. Vamos para suas famílias, não é? Já todo mundo casado, bem casado, com tempo com a esposa, sumam. Jesus fazia isso. Jesus saía com os discípulos, pregava o Evangelho, saía numa maratona. Eu era que ele só tinha 3 anos de ministério para cumprir, gente. Você tem a vida toda. Ele chegava com os discípulos e despedia-os para suas famílias. Depois outras coisas mudaram. Existem algumas exceções. Pessoas na palavra de Deus que largaram suas famílias, tinham que fazer isso. Mas olha, hoje Deus está falando contigo. Preste atenção. Arruma essa casa. Arruma esse teu relacionamento com Deus e com a família. Com você mesmo. Com o seu corpo. Com a sua mente. Esteja bem. Esteja lúcido para pregar o Evangelho. Respira fundo com a alegria de viver. Adoro pregar o Evangelho. Tem gente que está indo já assim. Mais uma viagem, mais um avião, mais um show. Ai meu Deus, mais uma igreja, não aguento mais. É verdade. Deixa Jesus arrumar isso tudo aí na tua vida.
Deixa Jesus organizar essas suas prioridades. Jesus ensina isso aqui o tempo de comer. Jesus faz um peixinho para Pedro. Coisa linda. Gente, que cena é essa maravilhosa? Uma fogueirinha, Cristo ressuscitado. Olha a rede cheia de peixe. Que tranquilidade. Não tinha nada para ser consertado. A rede estava inteira. E eles sentam ali na comunhão de amigos. O próprio Deus glorificado, sentado comendo peixinho com Pedro. Quanto tempo você não senta para comer um peixinho com Jesus? Né? Trabalhar. Ninguém paga minhas pratas. Eu também tenho que trabalhar. Mas eu tenho que comer um peixinho com Jesus. Porque a rede dele, a rede que ele me faz jogar do lado certo, tem que me dar direção, tem que me dar sua palavra, sua graça, tem que dar um caminho de humanidade também. 100% homem, 100% Deus, até glorificado para cumprir. E tu, que é só homem, o combustível acaba. Vocês já viram o meu espaço de curiosidade de Vivendo a Humanidade? Alguém já viu aqui? Não, é um programa de televisão para a internet que eu fiz para os adolescentes. Eu não fiz para a igreja toda, eu fiz para as crianças e para os adolescentes. E eu quis mostrar para os adolescentes e para as crianças um lado da humanidade. A gente andando, sorrindo. Você não vai ver drama, você não vai ver momentos assim muito tensos, você vai ver a gente rindo, brincando, tendo comunhão, mostrando coisas engraçadas. Sabe por quê? Porque a vida precisa também ser engraçada. Você não pode ser um carrancudo profético. A criança olha e fala, ó, não quero ser igual a você nunca. Não é? Como é que as crianças veem os nossos pregadores? Eu lembro que o meu marido tem uma história muito engraçada, que ele foi assistir uma concentração evangelística e um pregador disse, esse lugar vai quebrar. E ele saiu correndo. Ele disse, eu vou morrer aqui dentro. E foi embora. Ele achou que ia cair tudo. Isso é bom também, tem esse momento, gente. Eu sou dessas também, dá esses gritos todos, que vai tremer, que vai isso, vai. Mas eu preciso dizer para a minha geração: eu também sou de carne e osso. Eu gosto de sorrir, eu gosto de cantar, eu amo o que eu faço. O ministério não é fácil, mas também tem um lado doce. Eu tenho que ser amiga, eu tenho que me relacionar. E é isso que o programa passa para os jovens, para as crianças. Porque eu quero que eles sonhem um dia fazer a mesma coisa que eu faço, e ainda melhor. Amém, gente? Mas o momento para mim mais importante dessa mensagem, eu vou caminhando para o final, ela é muito grande. Eu tenho recebido muitos bálsamos da parte de Deus dentro desse assunto de Pedro, até para o disco novo. É quando Jesus olha dentro dos olhos de Pedro com intimidade. Por favor, está devendo o piano. E tem coisas que só amigos podem fazer. Tem coisas que só amigos podem trocar. Você sabe que eu posso estar no meio da multidão, se eu olhar para eles, ela sabe o que eu pensei. Às vezes ela olha para mim. Mas eu não falei nada. Penso. Como assim eu pensei? Eu também sei que quando ela faz assim, ó, consolação, eu sei que ela pensou. De acordo com a frase de alguém do lado, eu já sei o que ela está achando. Amigos só se olham. E você é o que, Jesus? Você é um amigo. O amigo de Deus é inimigo do mal. O amigo de Deus é um vencedor. Tá certo, eu sei. Você foi embora, você voltou atrás. Você negou tudo que você tinha dito a respeito de Jesus.
jeito de ser, a maneira de pentear o cabelo. Eu cheguei na escola do meu filho, tinha uma galera lá adolescente, e aí veio uma menina e disse: Aí tia, teu cabelo cura, né? Quando ela estava assim, com uma franja. Teu cabelo cura, né, tia? Radical. Ok? Se identificou? Não tem como esconder. Você andou com Jesus. Alguém vai te parar na rua e vai dizer: você é Pedro. Você é Pedro, não é? Não, sou nada. Que? Eu até fui lá, dei com eles, mas eu fui embora. Você fala como eles. Você se veste como eles. Você come como eles. Uma vez eu fui fazer um teste com uma banda secular, quando eu tinha 14 anos. Quando eu comecei a cantar, alguém parou lá no estúdio e disse: você podia cantar música evangélica, porque não era gospel na época, era evangélica. Eu disse: gosto de igreja evangélica. Mas aí alguém estava dizendo: você é um deles. Olha, não dá para se esconder. Se você estiver no bar, pelado, ainda assim, Jesus vai entrar no bar contigo. Com fome, com sede, com vergonha, com tristeza. Ele vai te olhar nos olhos. E esse olhar só quem conhece é você. E o seu olhar só quem conhece é Ele. Não tem como escapar da intimidade, porque a intimidade é um caminho sem volta. A intimidade é um caminho sem volta. Alguns diriam a intimidade de nível autoridade. Já viu? Quando você é muito íntimo de alguém, a pessoa, às vezes, é pastor, aqui da equipe, o pessoal não chama de pastor, é pastor na frente de vocês. Quando a gente está na estrada, às vezes eu solto um Fernando, e nós somos muito amigos. Aí passa alguém: ô pastor, como eu ia dizer. Porque intimidade é nível autoridade, você tem intimidade. Você conhece como amigo. Jesus está olhando para Pedro. Jesus está olhando para você hoje. Ele sabe o que você viveu. Ele sabe o quanto doeu. Ele sabe o quanto você sofreu. Ele sabe o quanto foi feio o que você assistiu. Mas Ele está aqui te dizendo hoje: eu ressuscitei. Eu ressuscitei. E tudo que você precisa é do meu olhar. Jesus te olha hoje, profundamente, eternamente. Diz: tu me amas, Simão. Me amas, Simão. Me amas, Simão Pedro. Tu és rocha, Simão. És rocha, Simão. E as chaves do reino eu te dou. Eu creio em você, Simão. Eu acredito em você. Aonde você foi fraco, eu creio que você vai ser forte. E a pergunta é se tu me amas. Tu me amas ou não? Tu me amas, Simão. Me amas, Simão. Me amas, Simão Pedro. Tu me queres, Simão. Me queres, tu me queres, Simão. Me amas ou não? Lembra, tu és rocha, Simão. És rocha, Simão. Eu não me esqueci de ti. Eu não desisti de você, Simão. Não importa quantos mãos, não importa quantos mãos. Nessa noite eu entro no teu bar, te pego pela mão. Não fujas de mim, não fujas.
cansada do ministério. Estou cansada da família. Você está cansado que você fez coisas que Deus nunca te pediu para fazer. Porque o fardo dele é leve. Não tem como ele te dizer a palavra dele. Então, tu me amas, irmão? Não podes desistir, irmão. Tanta coisa pra te usar, tanta estrada pra andar, tem tantos amigos pra conhecer, tem tanta gente pra te ouvir, tem tanta risada pra dar.
Foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele se fez maldição por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, eu posso ser cura nessa noite, eu posso ser vitória nessa noite. Todo diagnóstico transformado nessa noite, em nome de Jesus, glória a Ele, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Sorriso de uma mãe que deu a luz.
obrigado. Esteja orando por nós. Pastor, com a palavra. Já passei muito da hora. Só por favor. Aplauda o Senhor, Jesus. Vamos colocar em pé, por gentileza. Feche os teus olhos, vamos, neste momento, agradecer a Deus por esta noite tão agradável, uma segunda-feira que Deus nos abençoou, derramou da tua graça, da tua unção. Você é um privilegiado de estar aqui nesta noite, eu sou um privilegiado, nós somos privilegiados de ouvir uma palavra que tocou o nosso coração, um alimento. Estamos fortes, cheios da unção de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse lindo momento. Leva-nos em paz, guardados pelas tuas mãos santas e protetoras. Que esta graça, que este amor e esta esperança possamos levar aos nossos entes queridos. Abençoa essa semana. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Fernanda Brum, sua família, seu ministério, a todos os irmãos que daqui a pouco também estarão viajando. Guarda, Senhor, livre de todos os males. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre. Amém. Boa noite.